E aí, pessoal, tudo bom? No programa de hoje, a gente vai mostrar como pequenas atitudes podem provocar grandes resultados na sua vida. E para isso, a gente vai conversar com o autor de A Revolução Pouquinho. Hoje, conversando com a gente, ele, escritor, palestrante, primo. Ele vai conversar um pouquinho com a gente e provocar grandes revoluções na sua vida. Meu grande amigo, Eduardo Zugaib, ele que sequestrou o Louro José, mantém em cativeiro na casa dele em Mogi das Cruzes. Que sequestrou o Louro José da Ana Maria Braga, Zuga. Seja bem-vindo ao programa, Zuga, tudo bem? Eu tô fechando o bico dele aqui, senão ele começa a falar muito e aí não vai dar certo. Eu não quero ser importunado. Não quero ser importunado. Tudo bem, Zuga? Seja bem-vindo. Tudo certo, Ale. Valeu, meu caro. Tudo certo com você aí? Espero que esteja tudo em ordem. E vamos que vamos. Ótimo. O Zuga é desses amigos, dessas figuras que a vida generosamente põe no nosso caminho, né? Tive a oportunidade de conhecer o Zuga, é um cara, uma figura humana fantástica, um profissional talentosíssimo. A gente teve a oportunidade, inclusive, de dividir alguns palcos aí, dando palestras no Brasil e até no exterior uma vez, né, Zuga? Como tem louco nesse mundo, como tem contratante imprudente nesse mundo, né, Zuga? Tem cara que arrisca tudo, né, cara? E às vezes dá certo. Pois é, Zuga, uma coisa certo, né? Das muitas coisas que eu admiro no seu trabalho, Zuga, tem uma coisa que eu acho legal, que é essa coisa meio frasista, sabe? Do trocadilho, do bom humor, da sabedoria em pílulas, do humor mesmo, né? E é engraçado que um dos seus últimos livros chama-se Humor de Segunda a Sexta-feira. Eu até selecionei aqui aleatoriamente algumas frases que são engraçadas. Olha que legal. Definiu a meta? Então, meta cara. Se todo mundo aplaude tudo que você fala, parabéns, você é o chefe. Se alguém gostando do que você fala, deve ser do seu chefe, né? Eu não tenho problemas com a definição do meu abdômen. Ele está mais do que definido. Trata-se de uma barriga. Empatia é morrer de medo ao ver gente morta. Agora, fora do humor, tem uma frase muito legal que você fala, essa linguagem motivacional, que é: o coração abre a trilha, a razão para a estrada. E os próprios títulos dos seus livros. Inclusive está aqui, né? Inclusive eu trago no braço, no corpo. Tem um cara que tatua, que fala. Para eu mesmo me lembrar, né? Porque às vezes a gente pensa que pelo fato de você ser o autor, você não é o cara que sofre com aquilo. E você sofre, né? Você, de certa forma, acaba sendo o tutor daquela ideia e tem que fazer aquilo acontecer de forma a tornar toda a ideia que esteja num livro ou numa palestra algo validado, algo que realmente tenha relevância, coerência e espelho na realidade. Então, agora, esse traço do frasista, Ale, eu vou dizer para você de onde vem. Eu trabalhei praticamente 20 anos em propaganda. Boa parte desses 20 anos foi em departamento de criação, redigindo anúncios, títulos, chamadas, enfim. Muito antes de aparecer Twitter, a gente já era obrigado a pensar com poucos caracteres e se manifestar em poucos caracteres. Algumas vezes com bem menos que 140 caracteres. E isso, de certa forma, me formatou a minha redação sempre na busca de falar o máximo com o mínimo de palavras. Então, às vezes eu solto pouquíssimas palavras, né, em alguns pensamentos, alguns posts aí, que pelo contexto, pelo aquilo que a gente está vivendo, acaba sendo bastante aceito, bastante interpretado e compreendido pelas pessoas. Então essa é a origem. É verdade. É verdade, e é mesmo, né? Isso me lembra um pouco a poesia concreta do Leminski, né? Sim, e o Leminski tem essa coisa da sabedoria em pílulas, do humor, do trocadilho. O Leminski foi, por um espaço curto de tempo, redator publicitário também, como eu. Foi. Tem essa necessidade de sintetizar. Você tem que sintetizar o mundo no slogan, em 30 segundos, né? É isso aí. Então, todo o meu texto, toda a minha literatura, ela seja um livro infanto-juvenil, como meus 3 primeiros livros aí, sejam essa produção, já parte dessa produção focada no desenvolvimento humano, vamos chamar livros mais adultos,
né, que não são pornô, tá, gente? É livros adultos focados no desenvolvimento humano, tá? Você sempre vai perceber um traço do texto publicitário muito presente. Isso é muito vivo no meu trabalho. E para mim, de certa forma, é a minha vida. Eu não tenho como dizer não para isso. Não tem como dizer não. Até eu fiz um TCC recentemente e tem umas tiradas lá no meio que eu estou só esperando a porrada do orientador na hora que vier as anotações, né? Porque eu Um coloquei TCC algumas coisas. disruptivo. O TCC de filosofia, cara, imagina, né? E hoje o meu orientador se manifestou. O cara como é que é? O cara é doutor em teologia. Eu falei, eu tô lascado, imagina, né, cara? Tem algumas coisas apimentadas no meio do TCC. Mas vamos ver, tomara que ele curte e leve de boa. Não, o meu é só uma especialização simples mesmo, não é doutorado, não. Mas o orientador legal. é pós-doutor, com doutorado em Roma, teologia. Cara, é quase um papa. Ô Zuga, das muitas coisas que você já escreveu, talvez um dos livros mais emblemáticos seja A Revolução do Pouquinho, né? Que é um célebre, e que eu acho uma ideia genial, né? A ideia de que, a partir de pequenas atitudes, você é capaz de transformar uma vida, né? Como é que veio a ideia desse livro? Eu acho uma sacada tão genial, né? Esse livro, de certa Como é que forma, veio a ideia desse livro? Esse livro ele traz o meu próprio processo de, vamos dizer assim, em algum momento da vida eu precisei me salvar de mim mesmo. Então, isso, de certa forma, me obrigou a construir um panorama de atitudes que fossem tangíveis, monitoráveis, mensuráveis, a partir de um feedback muito contundente que eu recebi, relacionado à liderança. Isso, na época, eu trabalhava, como eu falei, em agência de propaganda, e eu recebi um feedback muito contundente que não veio de cima, não veio dos lados, não veio de frente, veio daquilo que a gente entende como sendo de baixo, né? Que é uma visão até míope. Mas veio de um estagiário, né? Um estagiário que tinha pouco compromisso com o negócio, e ele deu talvez ali o feedback mais decisivo na minha vida. E ali eu percebi que eu havia pego um caminho muito errado. Essa história eu narro no próprio livro Humor de Segunda a Sexta, que mostra a construção desse processo literalmente de construção, de formatação de um novo comportamento, de uma nova reputação a partir de um comportamento. Então, ali começou o quê? Uma necessidade de pesquisar atitudes, mas não apenas pesquisar academicamente, colocar isso em prática, validar, anotar e transformar isso em algo palatável para o olhar de quem pudesse ouvir essa história. Então, tudo que tem no Revolução do Pouquinho foi algo que eu vivi. E, para minha surpresa, depois que o livro foi lançado, foi perceber o quanto que isso fez sentido para muita gente, inclusive muitas empresas que adotam o livro como material de desenvolvimento das suas equipes. Que legal. Meu primeiro livro foi um livro muito técnico, né? Um livro muito nichado, que é um livro de pesquisa de opinião pública, né? Mas tem um capítulo que eu falo de formação da opinião pública e eu tenho que traçar alguns conceitos. E um dos conceitos é opinião, conhecimento e atitude. E é muito engraçado porque o fato de você ter conhecimento de algo precede a atitude, mas não basta. Todo mundo tem conhecimento que cigarro faz mal para a saúde, que brócolis é melhor que batata frita. O complexo é você traduzir um conhecimento em atitude, né? Você fazer, sobretudo, uma atitude consistente, duradoura. Dessas suas pesquisas, Uda, existe uma atitude que seja mais difícil mudar, que seja mais complexa? Você percebeu se existe um campo ali atitudinal e que seja o mais difícil de mudar? Tem isso, Uda? O mais difícil para mim, Alexandre, ainda é, porque isso é um exercício contínuo, né? Você fala de uma mudança de atitude, você está falando tipo Alcoólicos Anônimos. É você manter uma vigilância diária, porque a atitude da Revolução do Pouquinho não é faz uma coisinha e está tudo certo. Não. Você pode fazer uma pequena atitude, mas o que vai criar resultado é aquilo que a gente chama de regularidade. Então, você, por exemplo, eu vou correr meia hora por dia. Tá, se correr meia hora por dia, um dia por ano, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. É capaz de te dar um infarto, até se você não tiver condicionado. Mas o quanto que você consegue perceber essa recorrência,
né? Aquilo que, né, até Aristóteles definiu, né, como a excelência que nasce da persistência, da recorrência, do quanto que nós somos fiéis aos compromissos que nós assumimos em vida e transformamos esse compromisso em um panorama de atitudes que inicialmente criam uma consolidação daquilo que você deseja mudar, depois passa para um terreno de sustentabilidade, e aí quando aquilo começa a ganhar uma performance maior, vai para o campo da exponencialidade, é quando a curva começa a se tornar mais natural na sua vida. Mas mesmo que haja uma naturalidade, que seja, vamos chamar assim, um traço que você conseguiu assumir, há de se ter um trabalho de manutenção. Né? Ou seja, é um estado de vigília, orai e vigiai, né? Mantenha-se atento a tudo aquilo que vai fazer diferença ou que você percebeu como sendo o terreno do acerto. Né? E para mim, Alex, todas essas 21 atitudes, e o pessoal fala da evolução do programa, nossa, é 21, até alguma coisa de cabalística, nesse não tem nada, é coincidência pura. 21, muita gente associa processo, né? Não tem nada. O meu processo de mudança envolveu observar essas 21 atitudes. Poderia ser 50, poderia ser 100, poderia ser 12, mas naquele momento onde o livro foi cristalizado e foi um processo de compilação de conteúdo, ou seja, de vivência, prática, anotação, documentação dessas atitudes, que durou quase 8 anos. Então, quando o livro nasceu, ele trouxe uma vida, 8 anos de uma vida, buscando consciência e prática de atitudes e principalmente a comprovação do resultado prático disso. Então, eu posso dizer, depois de toda essa experiência, eu acho que eu me salvei de mim mesmo, né? Eu tô um pouquinho melhor do que eu estava antes. Estou um pouquinho melhor do que eu estava antes. O mais legal é perceber o quanto que você ajuda de pessoas ao longo do caminho. Aí você percebe, não, realmente alguma coisa valeu a pena nessa história. Né? Então, isso é o mais delicioso de escrever um livro e perceber que ele é adotado, que ele é lido no Brasil todo, sabe? Isso é muito legal. E é bacana, né? Porque a gente, como escritor de livro, a gente praticamente não ganha dinheiro, a gente só ganha satisfação, né? E é bacana quando você vê alguém que foi tocado pelo seu... E eu vejo muito isso em você. Pessoas que tiveram a vida tocada ou a vida mudada pelo que você escreveu. Acho que isso não tem remuneração melhor do que isso, né, Zuba? Saber que Alex, você mexeu na vida de alguém, né? Aí você vê a responsabilidade nossa enquanto comunicadores, né? Porque às vezes você lança uma ideia num livro, cara, às vezes você está impactando a vida de uma pessoa profundamente, por mais nonsense que possa ser o livro, certo? Então eu tenho pessoas ali que, sabe, ajudaram, ou tiveram um livro como ferramenta de apoio em processo de tratamento de depressão, pessoal que se preparou para cirurgia bariátrica, tem vários casos, pessoal que teve que adotar um estilo de vida mais saudável no tranco, porque teve um infarto, porque teve uma série de coisas. Empresas, aí você vai para o campo corporativo, empresas que usaram a revolução um pouquinho para a construção de uma cultura organizacional mais tangível, mais palpável e principalmente mais praticável pelos seus funcionários, a partir da clareza quanto aos valores da organização e principalmente quais atitudes tornam esses valores uma coisa percebida, não apenas dentro da organização com as suas equipes, mas também fora, com o cliente que é atendido pela empresa. Então, você perceber todo esse diapasão de pessoas que são tocadas, né? Pessoas que lançaram organizações não governamentais, trabalhos sociais, que deram muito resultado, sabe? Isso eu até documentei recentemente numa série de lives, gente do Brasil todo, que de certa forma foi influenciada pela Revolução um pouquinho. E ali eu tinha, por exemplo, uma instituição lá de Morrinhos, que é no interior do Ceará, é uma instituição de artesanato das mulheres artesãs, e sabe, que ajudou a empoderar as mulheres do interior de um estado que é notoriamente machista, que é notoriamente ali bastante crítico com relação a artesanato. O trabalho delas era extremamente explorado, e aí uma pessoa leu o livro, que era a diretora na época, a presidente na época, e começou a aplicar com aquelas mulheres as ideias do livro. Isso ajudou a aumentar o valor do produto, ajudou a torná-las mais seguras, mais conscientes, ajudou a elas irem mais além daquele lugar restrito onde apenas estavam conseguindo chegar. Então, cara, essas histórias, e às vezes nem são aquelas histórias mega master, mas são essas pequenas histórias que eu acho que mostram a aderência daquelas ideias na vida de verdade. Não naquela vida do imperativo de sucesso que você vê dentro das redes sociais.
Então, isso para mim é a melhor moeda, né? Já que, como você mesmo afirmou, pretensão de ganhar dinheiro com o livro, poucas pessoas têm ou conseguem atingir. É verdade. Um pouquinho de dinheiro só. O que não Ô, faria, Zuga, seria mal. ô, Zuga, eu sei que você é um cara das estradas, dos aeroportos, dos palcos, das salas de treinamento, né? E essa pandemia veio, de certa forma, virar do avesso todo esse nosso mercado, que Sim. sempre foi muito presencial, dos eventos, do contato com as pessoas, do palco, enfim, né? E como é que foi essa transição, Zuga, para fazer palestra online, para o treinamento online? O que você acha disso? Veio para ficar? Não veio? É Cara, pior? É melhor? veio para ficar, tá? Mas não vai ser a única forma, óbvio, né? A humanidade é inteligente o suficiente para encontrar uma alternativa, para, enfim, pesquisar uma vacina, descobrir isso é uma questão de tempo, certo? A gente não está fadado à extinção a partir do coronavírus, podemos ficar calmos e tranquilos com relação a isso. Mas há uma série de adaptações, como sempre houve em todas as outras pandemias que a humanidade viveu. Isso vai criar novos comportamentos, vai haver uma série de revoluções do pouquinho em relação a essa mudança que abraça a gente e que vai requerer de nós uma série de adaptações. Agora, com relação ao trabalho, Alex, eu, de certa forma, eu sempre lidei com um pouco de câmera na vida, sempre trabalhei em produtora, eu já tinha uma estrutura mais ou menos, né, semi-profissional de um estúdiozinho aqui em casa, que eu montei isso aqui em 2017 para fazer uma sequência de gravações, inclusive de um curso online da Revolução do Pouquinho, que na época eu não pude dar atenção, por causa disso que você falou. Eu estava muito demandado presencialmente, e aí o curso acabou ficando em stand-by. Então a estrutura já estava mais ou menos pronta, foi aí alguns ajustes em termos de conectividade, de iluminação, de som e tudo mais, para poder atender o Brasil todo, né? E naturalmente isso vai aos poucos acontecendo, vai configurando. Uma coisa que é interessante é perceber que você, no online, você passa a atender um cliente que você não atenderia. Isso é muito É legal. verdade, é verdade. Uma coisa que eu noto também é o seguinte: não dá para transpor um mundo dentro do outro. Eu vejo com os Não. meus filhos aqui, né, essa loucura, as escolas não estavam preparadas para dar aulas online. No começo não sabia o que fazer, ficava mandando PDF para o WhatsApp para os pais darem aulas, né? E agora eu percebi que eles estão no estágio paleolítico, assim, né? Eles estão filmando a aula que eles fariam na sala e transmitindo para as crianças. Eu tenho filhos que 6 e 9, acabaram de fazer 7 e 10, e ficou chato pra caceta, claro. Não, enfim, né? E aí eu percebo, às vezes eu percebo que a melhor aula, entro ali no YouTube, digito, sei lá, aula de química, qualquer conceito lá, e eu percebo que tem uns youtubers sensacionais. Eu falo, cara, meu Deus, por que eu não tive um professor de química assim nesse youtuber? Né? Então, eu acho que a gente está numa fase de transição, né, Zuba? Então, muita transição. Tá indo para um outro modelo, está todo mundo somebody love. E uma coisa que é crucial, Alex, uma coisa que é crucial, né? Você fazer cinema não significa você filmar o teatro, e o pessoal está indo por esse caminho. Exato. Então o cara acha que o cinema é filmar o teatro, é o teatro filmado. Não é. Vai ficar muito chato. É muito diferente, sabe? Então, eu assim, até que a escola da minha filha, os professores estão, alguns ali se mostraram verdadeiras feras das câmeras, sabe? Da edição, da interação gravada, cara, é muito engraçado, né? Então, alguns conseguiram criar essa interação, e você acompanha a Maria Vitória assistindo aula, ela interage, né? A pessoa ela fala, ela dá o timing da resposta, aí ela concorda com a resposta, sabe? Então, assim, tem essa capacidade de ser multimídia. Porém, multimídia dentro de um universo assíncrono, porque o vídeo já está gravado. A pessoa está assistindo algo gravado. É diferente da gente aqui, é uma coisa síncrona. Estamos conversando simultaneamente. Agora, então, cara, tem muita gente que está se destacando assustadoramente. Ao passo que outros, sendo professores tecnicamente bons naquilo que fazem, precisam abrir, precisam estar atentos a isso, que vai ser uma das formas de trabalho daqui para frente. Não será única, mas vai vigorar cada vez mais. Isso é fato.
né? Eu acredito que o futuro da educação seja um futuro híbrido, né, Zuga? Vai ter o presencial, vai ter o vídeo, vai ter o podcast com humor, e vai ter música, e vai ter reuniões, vai ter trabalhar por projeto. Isso aí até ajuda a quebrar um pouco, Alex, a resistência de alguns professores que optavam por proibir, por exemplo, o celular dentro de sala de aula. Proibir acesso à internet dentro de sala de aula, como se o aluno fosse levar isso a sério. Né? Nós fomos alunos, a gente sabe que a transgressão é muito mais legal, é um terreno muito mais divertido. Mas o professor que já vinha trabalhando isso como parte da aula, pô, galera, olha aqui, isso aqui que eu tô falando, ó, entra aí no Google agora e pesquisa tal coisa, ou vai no link tal, ou então pega essa ferramenta aqui e já interage. Esse cara vai nadar de braçada nesse mundo novo, né? Nessa realidade híbrida, né? Eu tenho medo de falar a palavra novo normal, porque, na verdade, é o novo anormal, nunca houve normal, é o novo anormal, né? Então, a gente vai por um caminho, cara, de descoberta, e aí o que entra é o quê? É a aceleração digital, porque, cara, não se criou nada nessa pandemia, tudo já estava aí. Tudo já existia, né? Tudo já estava aí, cara. O EAD já tinha, teletrabalho já tinha, Zoom já tinha, né? Eu participei, Alex, do lançamento do EAD da Universidade de Brás Cubas, aqui da minha cidade, que foi uma das primeiras a trabalhar EAD. Eu estou falando que de 2004, 2005, olha só, certo? Olha EAD, só. Cara, ali na época era uma coisa, era mudo apenas, e era só conteúdo, videozinho mal produzido pra cacete, sabe? Era material de apoio. Cara, era uma coisa muito rudimentar. Então, isso já existe há muito tempo. Agora, se você quiser saber de EAD, vai então na história do Instituto Universal Brasileiro, que estampava os anúncios dos gibis durante décadas. Aquilo já era EAD. É verdade. Aquilo já era EAD. Né? Programa, enfim, mudou, incrementou a tecnologia, mas a educação à distância sempre existiu. Então, Mobral, você pega telecurso segundo grau, porra, crescemos vendo isso. Né? Na TV, na Globo, tal, antes de começar a Globinho, lá tinha lá telecurso, já era EAD. Né? Estamos falando o quê, cara? Década de 80. É verdade, é isso mesmo. Ou seja, não é novidade. É que quando você vê o cara que tem uma vida apenas presencial, e de repente se vê tendo que estar dentro da caixinha, como nós estamos aqui, conversando, o cara às vezes dá um tilt, né? Professores que são palestrantes, por exemplo, que conversam com uma multidão e encantam uma plateia, e às vezes você liga uma luzinha vermelha na cara do caboclo ali, o cara congela, velho. O cara congela. Então, assim, dominar essa linguagem é o que alguns já estão trazendo, outros estão aprendendo, mas será inevitável, será preciso para quem quiser se meter a besta nesse negócio chamado educação, seja corporativa, seja acadêmica, não importa. Isso vai ser algo realidade daqui para frente. Congelei. Ô, Zuga, deixa eu te falar uma coisa, Zuga. Como é que foi a história do sequestro do Louro José na Ana Maria Braga, Zuga? Como é que é? O sequestro do Louro José, como é que foi isso? Ele tá aqui, cara. Quando eu vi que você tinha ido, eu não acredito que ele saiu de lá. Para quem não sabe, o Zuga foi entrevistado no programa lá Aí eu descobri que ele tinha falou, Zuga, você sequestrou o Louro José? Ô, Zuga, foi um prazer enorme falar aqui com você, tá legal? Foi muito mais do que um pouquinho de prazer, foi um prazer muito grande. Deixa aí esses momentos finais. São 7 horas, né? São 7 horas. Igual aqueles discursos, que era o Fidel Castro, né? Que dava um discurso de 7 horas. 7 horas, cara. Eu acho que tem tempo. Vai dar o quê? Vai dar mais ou menos umas 3 horas da manhã. Acho que dá para levar. É verdade. Zuga, deixa aí as palavras finais, o que você quiser falar aí para a turma aí. Bacana. Bom, Alex, para mim é uma grande honra estar aqui contigo. Você é parceirão, você é irmãozão de estrada, né? Nós sabemos disso, já testamos e já provamos isso, né, em vários momentos aí. Estaremos juntos em breve aí no CBTD e outros palcos. E, enfim, galera, para quem está assistindo e está assustado com isso tudo, eu só posso dar um recado, não tem volta, né? Vai voltar uma parte, mas isso que se vive hoje, se a gente não estiver atento a conhecer, compreender e agregar na nossa vida,
o mundo que vem pela frente está nítido, que isso será uma realidade pareada, tanto com a realidade presencial. Então, estejam abertos à mudança. Usem a revolução do pouquinho para se adaptar, né? Devagarinho, conhecendo, mapeando, tateando e adotando pequenas atitudes que podem incrementar aí a sua vida daqui para frente. Para minha curiosidade, Alex, o livro A Revolução do Pouquinho, nessa época de pandemia, ele voltou com uma força tão grande, porque para mim já era um livro que estava vindo para o sebo, cara. Mas voltou porque muita gente se viu na necessidade da adaptação, que é uma das propostas. Você lidar com a mudança que te abraça a partir de um panorama de atitudes claras, empreendidas todos os dias, principalmente monitoradas e com uma meta clara a ser perseguida. Então, não desistam, continuem caminhando, continuem andando, como diria Winston Churchill durante a Segunda Guerra, né? Se você estiver atravessando um inferno, não pare. É isso mesmo. Grande Zuga, gratidão, obrigado, um prazer enorme ter você aqui. Espero que vocês tenham gostado pelo menos um pouquinho do programa revolucionário de hoje. Afinal de contas, de pouquinho em pouquinho, a gente é capaz de provocar uma revolução em nossas vidas, tá legal? Espero que você tenha gostado de mais um programa massa. Um programa massa, né? Em 7. Quase sempre passa agora na versão live. Um abraço, pessoal, e até o próximo programa. Tchau.